Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Pode se assentar. Queria convidar os irmãos para já estar abrindo a Bíblia lá em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 1. É bom, né, a gente trabalhar esse tema a respeito de família e para mim é muito gratificante porque eu agradeço a Deus, né, de ter vivido, de ter nascido, né, numa família específica ali na Vila Oriente, no bairro Porto Velho, mesmo com toda a dificuldade, mesmo com todas as imperfeições que minha família tem, eu agradeço a Deus porque ali surgiram pessoas que mudaram a minha vida, a história da minha vida, né? Alguns conhecem um pouco da minha história, eu não fui criado pelo meu pai nem pela minha mãe, mas Deus colocou pessoas na minha vida para que a minha história fosse transformada, a minha história fosse mudada. E quando eu olho para a minha família, né, mesmo ali, um ambiente desajustado, um ambiente desequilibrado, mas em um certo momento, a gente pode ver o cuidado de Deus e as coisas foram se ajustando. Como eu falei, surgiram pessoas que pagaram preço e que foram importantes para que a minha história fosse transformada, que a minha vida fosse mudada. Então, é importante, é valoroso a gente... Para mim é gratificante demais falar sobre família, sobre esse tema, né? E lá em Mateus, no capítulo 1, que a gente vai falar, é coisa de, às vezes eu fico pensando assim, eu tentei pular, meu irmão, isso aqui, falei, meu irmão, eu nunca vi ninguém pregando sobre isso, falar sobre a genealogia de Jesus, eu falei, que troço é esse? Mas as coisas vieram de tal forma que foi muito claro para mim, e eu falei, eu não posso sair disso. Eu tenho que permanecer, eu creio que é isso que Deus quer que eu venha trazer nessa noite, amém? Eu não vou ler tudo, para não ficar cansativo, mas a gente vai ler até o versículo 6, que é importante, e depois a gente passa para o 16. Diz assim a palavra de Deus. Está aqui como um título, né? A genealogia de Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus. O livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá de Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nassom, Nassom gerou Salmão, Salmão gerou Boaz de Raabe. Boaz de Rute gerou a Obed, e a Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Só até aí. Agora pula para o 16, que vai dizer assim: Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Só até aí. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor, porque até mesmo através da sua genealogia, através dessa obra-prima que o Senhor deixou para nós, a gente consegue extrair, Pai, ensinamentos da Tua parte, Senhor. Pai, muito obrigado, fica conosco, que eu possa ser usado nessa noite por Ti, Senhor, para que vidas sejam transformadas, para que famílias sejam transformadas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, o que a gente pode extrair desse texto que fala sobre a genealogia de Jesus? Em primeiro lugar, a gente precisa contextualizar, né? A gente está aqui no Evangelho segundo Mateus. Com que propósito Mateus escreve esse Evangelho? Primeiramente, a gente precisa fazer esse contexto. Ou seja, ele escreve, primeiramente, essa carta para os judeus, num contexto histórico, num lugar, num determinado lugar. E para esses judeus que é escrita essa carta, não especificamente para ele, mas ela é universal, é para todos, é para a igreja. Mas ela acaba tentando ali alcançar esses judeus. E esse objetivo de Mateus, ele começa
a ter respaldo no Antigo Testamento. Ele, a todo momento que ele vai argumentando, ele vai tentando convencer o seu povo, esse era o objetivo dele, de que Jesus era o Cristo, Jesus era o Salvador, Jesus era o Messias, era o libertador. Então, ele está escrevendo para esse povo, e os judeus tinham grande dificuldade em aceitá-lo. Né? E tanto que os judeus já estavam até meio que descrentes, meio que, poxa, será que ele vai vir mesmo? Será que não vem? Já estavam começando a depositar a sua esperança num rei Herodes, como aquele que poderia libertar o povo do jugo, da opressão dos romanos. Mateus, como nós lemos agora o seu evangelho, ele era um publicano, um homem público a serviço do Império Romano. Ele era judeu, e ele cobrava impostos do seu próprio povo para Roma. Então, certamente, Mateus não era um homem querido na sua região, na sua pátria, porque ele era, de repente, visto como um traidor, um homem que está a serviço de um outro reino, de um outro governo, e está ali cobrando imposto do povo. Mas ele, em um determinado momento, ele tem um encontro com o Senhor, ele é chamado pelo Senhor, e ele conhece as profecias, ele conhece as promessas, e ele larga tudo. Ele deixa lá a colheitaria, o lugar lá onde ele cobrava os impostos, e ele começa a seguir o Senhor. E, se eu não me engano, 65 anos depois de Cristo, ele vai escrever esse evangelho, com o intuito de falar para os judeus, os seus patriotas, de que realmente, com plena convicção, aquele ali era o Cristo, era o Salvador. E ele vai trazer argumentos contundentes que não tem como refutar, porque ele vai fazer, ele vai retornar às Escrituras, o Antigo Testamento, para trazer, como que eu posso dizer, material comprobatório de que ele era o Cristo. A gente vai ver que só quando a gente lê aqui, já quando a gente lê a genealogia de Jesus, ele começa. Por que Mateus tem um objetivo de começar um livro através da genealogia de Jesus? Por que começar um livro assim? Porque aquele que haveria de vir, ele seria judeu, o Salvador, ele seria descendente de Abraão, ele seria descendente de um rei. E ele vai trazendo aqui toda a linhagem, a ascendência de Cristo, os descendentes de Cristo. Cristo descende dessas pessoas. Então, até chegar a Jesus Cristo, foram 42 gerações. 14 gerações, de Abraão até Davi. De Davi ao cativeiro, mais 14 gerações, no exílio da Babilônia. E do exílio ao nascimento de Cristo, mais 14 gerações, somando 42 gerações, se passaram até a vinda de Cristo. E ele traz isso para os judeus, para mostrar que, olha aqui, ele cumpre os requisitos, ele é o rei, ele é o Salvador, e não apenas através da genealogia de Cristo que ele faz isso, através do seu nascimento, através da sua morte, através da ressurreição, através do ministério de Cristo, a todo momento ele recorre ao Antigo Testamento para mostrar que ele é o Cristo, que ele é o Salvador. No próprio nascimento, quando ele vai falar assim, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o nome dele será chamado Emanuel. Ele está citando, se a gente for ler o texto todo, já vai cair ali no nascimento, depois da genealogia, a gente já vai para o nascimento de Cristo. Então, ele já vai citando os profetas, aquelas pessoas que profetizaram a respeito do Salvador, daquele que ia trazer a salvação, o libertador, o resgatador. Então, ele já vai fazendo menção na genealogia, no nascimento, na morte, na ressurreição. Ele vai trazendo aspectos do Antigo Testamento, que se a gente pegar e somar os outros 3 evangelhos, Marcos, Lucas e João, os 3 reunidos não conseguem ter mais referências ao Antigo Testamento como Mateus tem. E se a gente for parar para analisar as palavras, a gente vai detectando, uma das mais usadas, as expressões mais usadas é para que se cumprisse,
para que se cumprisse, porque está escrito, para que se cumprisse. Toda hora ele fazendo referência ao Antigo Testamento. Mas por que, você pode estar perguntando, escolher a genealogia de Jesus para trazer isso à tona? Porque quando a gente estuda a genealogia, que é uma ciência que vai estudar a origem, o desenvolvimento, a dispersão, sabe, dessa questão das gerações, não é verdade? Aqui eu fiquei assim, você vê Patrícia com um filhão aqui, já é uma outra geração surgindo, e assim vai surgindo uma geração, outra vai, quando vê, vão surgindo gerações. Mas por quê? Porque quando você estuda as gerações, por exemplo, existem pessoas da minha família que eu não conheço a história, porque são gerações que passaram e eu não conheço, não sei da história, mas eu sei de algumas gerações. Eu sei da história da minha avó, eu sei da história do meu pai, sabe, eu consigo assim, eu tenho, porque eu vivi com essas pessoas, então eu conheci a história, não vivenciei com elas, mas muitas vezes foram relatos. Então, quando você vai para a genealogia, você retorna ao passado, você consegue voltar e, querendo ou não, perceba você ou não, às vezes existem influências em você de pessoas que passaram e você nem conhece. Característica em você de pessoas que já se foram e você nunca ouviu falar. Então é importante a gente conhecer um pouco do nosso passado, das pessoas que pagaram um preço lá atrás, para você estar aqui hoje. Por isso eu acho importante trazer essa palavra falando da genealogia de Jesus, porque se a gente, com os nossos olhos humanos, olharmos para a genealogia de Jesus, a gente vai falar assim, tem pessoas aqui que aos olhos humanos não deveriam estar. Quando a gente olha para ali, não sei se você percebeu, mas tem algumas figuras ali que surpreendentes, meus irmãos. Eu vou destacar somente duas. Tem outras, mas eu quero destacar duas porque assim, eu acho também de grande relevância. Todos são importantes, mas tem dois ali que chamam a atenção. Assim, meus olhos saltaram. Eu falei, meu Deus, eu tenho que falar sobre essas duas pessoas. Então, é por isso que eu quis falar da genealogia, porque a gente faz esse retorno, e eu lembro, para dar um exemplo, assim, mais palpável, eu vou falar um pouco da história da minha avó. Se muitos da minha família hoje não pagam aluguel, é porque lá atrás teve uma pessoa que pagou um preço para construir uma casa e comprar um terreno. Ou seja, comprar um terreno e depois construir a casa, né? Então, quer dizer, será que às vezes a gente para analisar isso? Valorizar isso? De que pessoas lá atrás pagaram um preço? Você sabia que essa igreja aqui, ela pagava aluguel? Quando ela começou? Eu ali no meu estudo e na minha, sabe, ali com Deus, falei, meu Deus, aqueles que pensam e agem em prol de uma geração futura, eles deixam um legado. Foi assim na vida de Abraão, foi assim na vida de Moisés, foi assim na vida de José. Nós, por natureza, nós somos egoístas, pensamos em nós. A gente quer ganhar, a gente quer ter para nós. Às vezes a gente não coloca a nossa família. Às vezes a gente não pensa no futuro da outra geração. O que eu vou deixar para os meus filhos? O que eu vou deixar para os meus netos? O que eu vou deixar para eles? Aí minha avó contava a história. Meu filho, aqui, minha avó comprou um terreno no morro, lá no Porto Velho, na Vila Oriente. Não sei se alguém conhece. Comprou um terreno lá no morro, perto da fábrica de sardinha Piracema, para aquele lá de lá.
comprou um terreno, meu irmão, ela falava que, olha, a gente tinha que economizar, a gente tinha que passar privação, muitas coisas a gente tinha que economizar para poder comprar o terreno. Conseguiu comprar o terreno, depois outra luta para construir, sabe por quê? Além do dinheiro para construir, o material, o caminhão não subia, deixava o material lá embaixo, tinha que carregar. Além da dificuldade financeira, tinha toda uma dificuldade também, trabalho, suor. E ela contava isso para mim, a gente carregava o material lá de baixo para construir essa casa. E eu lembro quando eu estava para casar, ela falava assim para mim, meu filho, você não quer construir aqui não? Constrói aqui em cima, dá uma casa boa para caramba aqui, que não sei o quê. Meu irmão, eu fico pensando assim, uma pessoa que trabalhou, não querendo, mas uma pessoa de guerreira. É claro que além das coisas físicas, existem coisas na minha avó ali, no exemplo que ela deixou, que vai além de coisas materiais, entendeu? Uma mulher guerreira, uma mulher resiliente, de fibra, de coragem. E eu aprendi tudo com isso com ela. Eu falei, meu Deus, não tem como é que eu vou esmorecer? Essa mulher me deu um exemplo, ela deixou um legado para a minha vida. E ela ali, ela contando como que era aquilo. A gente carregava material, a gente fazia isso. E uma pessoa que não ganhava muito bem, mas uma pessoa, sabe, que sonhava, ela com 80 e poucos anos ainda tinha sonho. Ela falou, eu tenho um sonho de colocar a laje aqui nessa casa, que a casa era aquela telha antiga, telha colonial. Aí ela falou, meu sonho é colocar laje aqui na casa. Você vê, uma pessoa de 80 e poucos anos. Eu falei, meu Deus, mas para ela? Será que era para ela? Será que ela comprou o terreno? Aí ela conseguiu o mais incrível, ela conseguiu comprar um terreno e fazer 4 casas. E grande, não é pequena não, terreno não. Ela tem 4 filhos. Ela fez 4 casas. Eu falo, meu Deus, aí ela fazendo tudo isso, não, eu vou botar laje aqui, botou laje na casa, com 80 e poucos anos, ainda falou, se você quiser vir morar aqui, vem morar aqui. Faz aqui, ó, constrói, dá uma casa boa aqui. Uma pessoa com o coração desprendido, de que pensava no futuro dos filhos, como que eles iam ficar. Ela falava assim para mim, agora eu já posso morrer, vocês já estão criados, já casou, agora eu posso ir em paz, já cumpri minha missão. Assim que ela falava, eu falei, meu Deus, que pessoa é essa? E ali minha vida foi transformada nesse ambiente. Pessoas que foram se levantando para me dar amor, para se preocupar comigo. Olha, uma coisa eu falo para você que é jovem, adolescente, é tão bom quando você tem uma pessoa que te ama, que está ali quando você precisa, ela está do teu lado. E quando você perde isso, quando essas pessoas, que a gente não tem um controle da vida e da morte, e quando essas pessoas saem da nossa história, assim, a gente sente uma falta tão grande. A gente fala, meu Deus, a sensação é que a gente está sozinho mesmo, sabe? É uma coisa assim de que, eu lembro quando ela falava assim para mim, depois de casado, eu estou falando muita história dela, tem que voltar para a palavra, depois de casado, ela me chamava assim, meu filho, está tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Está precisando de um dinheirinho, alguma coisa? Está tudo bem? Eu falei, não, está tudo bem, está tudo tranquilo, mãe, está tudo certo. Ai, que bom, graças a Deus. Se precisar de alguma coisa, você fala. É aquela pessoa que te socorre, é aquela pessoa que te ama, que liga para você. Eu tinha uma tia que ela me tinha como filho, que era a filha da minha avó. Ela, desse 3 dias, eu não aparecesse lá, ela me ligava. Meu filho, está tudo bem? Eu falei, não, tá, tia. Não, você não apareceu aqui, já tem 3 dias. Eu falei, meu Deus, uma pessoa que se preocupa com você, sabe? Isso é tão bom quando você tem uma pessoa que te ama, que se preocupa com você, que pergunta para você se você está bem, se você está precisando de alguma coisa, uma mão amiga, sabe? Aquela pessoa que te abraça. Isso é muito bom. Isso eu aprendi lá atrás. Foi muito bom estar nessa família, porque eu pude perceber exemplos positivos e que eram para ser seguidos, e também na mesma família eu vi exemplos negativos que não era para ser seguido, que o caminho era um caminho de morte, um caminho errado, um caminho incerto. E essas 2 pessoas que eu quero trazer aqui, que a gente leu, e que a gente falou, que a gente vai falar, uma é Raabe e a outra é Ruth. Porque, como foi falado aqui,
quando a gente se desprende, quando a gente foca no outro, de querer melhorar também, não só para a gente, mas que estender as bênçãos de Deus à nossa família, aquelas pessoas que estão ali com a gente, como eu falei, a gente deixa um legado. O pastor Davi pregou aqui no domingo, falando de Abraão, a Patrícia abriu o culto falando de Abraão, porque muitas vezes deixar um legado para a nossa família está muito além, você tem que pagar um preço também, não é fácil, você tem que renunciar, você tem que, imagina, Deus falar, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vá para um lugar que eu te mostrarei, mas Deus, Ele traz promessas, como foi falado, eu te abençoarei, em tu serão benditas todas as famílias da terra, tu serás uma bênção, mas tem um preço a pagar. Mas imagine você, se, como Abraão faz parte, né, porque Jesus descende, é descendente, é um judeu, um hebreu, ele descende de Abraão, ele descende de Davi, vamos supor que se tivesse uma quebra nisso aí, se Abraão rejeitasse o chamado, se Davi não fosse tirado, como a palavra de Deus diz, que o próprio Senhor fala, eu te tirei lá de trás do pasto, você não era ninguém, e agora você quer fazer uma casa para mim, um tabernáculo para mim? Eu vou edificar uma casa para você, diz o Senhor para Davi. Então, quando a gente vê isso, essas histórias, a gente fica impactado. Quantos aqui conhecem a história de Raabe? Raabe, como nós lemos aqui, Raabe, lá em Hebreus, porque ela é lembrada também em Hebreus, ela é vista como ela é prostituta, né? Quando Josué manda os espias lá para observar a terra, eles se deparam com Raabe ali. E Raabe, ela era uma prostituta. E eu fico imaginando, às vezes, como que a gente perde a oportunidade que Deus nos dá todo dia de mudança e de transformação. Essa mulher, ela teve uma oportunidade desse dia também. Porque ela poderia escolher não ficar com aqueles homens ali e falar, não, tem uns camaradas aqui que vieram, enfim, melar tudo, o plano deles. Mas não, ela recebeu em paz. E lá em Hebreus capítulo 11, versículo 31, vai dizer assim, pela fé, a prostituta Raabe não foi destruída com os desobedientes, por ter acolhido os espias em paz. Ali ela faz um acordo, ela faz uma aliança, ela faz, enfim, ela chega para aqueles homens e fala para eles, olha, eu sei o que o Senhor fez, eu sei que vocês passaram a seco pelo Mar Vermelho, que Deus abriu o mar, vocês passaram, eu sei o que Deus fez com os reis de Sion e Og, tudo isso eu sei como Deus entregou, e assim como Deus fez, Deus também vai entregar essa terra para vocês, o povo aqui está com medo, ou seja, ela acreditava, ela era convicta de que Deus iria entregar aquela terra para o povo do Senhor, que realmente não tinha o que fazer, Jericó ia cair, meu irmão, e ela aproveitou a oportunidade que teve, e falou, olha, eu sei que Deus vai dar a vocês essa terra, mas haja de benevolência com a minha família. Ela não pediu só para ela, ela não falou assim, pelo menos comigo aqui, não, ela falou, haja de benevolência com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, e com tudo que eles têm, e assim foi feito, meu irmão, essa mulher, Josué permitiu que ela convivesse ali, com o povo de Deus, essa mulher teve uma vida transformada, essa mulher teve uma vida mudada, e hoje, a gente lê aqui, se não fosse registrado, se não tivesse aqui, ou de repente fala, não, essa mulher não poderia estar aqui, ela era uma prostituta, o que essa mulher está fazendo aqui?
o Salvador descende dessa pessoa, é da linhagem. Como que pode o santo fazer parte de uma história dessa? Deus transforma, Deus muda. Aqui a gente vê a misericórdia de Deus através da vida de Raabe. Ela foi poupada pela fé. Ela tem seu nome citado em Hebreus capítulo 11 e em Mateus, na genealogia de Jesus. Ela faz parte da genealogia de Jesus. Eu estava lendo, pastor Davi, eu até acho que ela se casou com um rapaz chamado Salmão. Eu lembrei da peixada, vai ter peixada, será que vai ter salmão? Salmão é peixe, pô. Eu falei, fiquei com isso na cabeça, será que vai ter salmão lá, salmão? Para poder lembrar do camarada. É Salmão, cara, marido de Raabe. Aí eu falei, meu Deus, ela casou com esse camarada e teve um filho, meu irmão. Você sabe como é que é o nome do filho de Raabe? É Boaz. Sabe com quem Boaz se casou? Com Ruth. Você sabe quem era Ruth? Era moabita, descendente de Ló, parente de Abraão. Mas eles guerreavam um contra os outros. Não eram uma família assim, sabe? Aqueles parente amigável. Eles guerreavam, a ponto de, quando o povo sai da terra, lá do Egito, sai do cativeiro lá, sai da escravidão, do opróbrio lá, do sofrimento, ele vai passar lá pelas terras moabitas e vai pedir permissão ao rei para passar alimento, água, pão. Sabe o que eles dizem? Não. Aí Deus, a ira de Deus, ela se levanta contra aquele povo. Vai falar assim, até a 10ª geração, esse povo não vai estar na Assembleia do Senhor. Eu fico pensando, eu fico imaginando, se nós temos a mania de rotular as pessoas, de marcar as pessoas pela sua cor, pela sua condição social, pela sua história de vida. Ah, ela é uma prostituta? Ih, não quero nem chegar perto. Ah, não, esse camarada aí, estou fora. A gente acaba generalizando. Ruth era moabita. E Ruth, ela tem um livro, né? Tem um livro de Ruth. Ela está aqui na genealogia de Jesus. Ruth, ela casou com Boaz, imagina, uma moabita e o filho da prostituta. É da linhagem de Cristo. Gerou Obed, que é avô do rei Davi. Olha só que loucura. Porque Deus transforma, Deus muda a história, meu irmão. Independente da sua condição, independente da sua origem, independente da tua história, Ele pode transformar a tua vida. Ele pode mudar a história do teu casamento, do teu lar, da tua vida. Porque Ele tem poder para isso. E Ele mudou a história dessas pessoas. Ruth, queridos, ela era moabita. Boaz, naquela situação de remir, né? Tem que remir, então, mas tem um outro remidor antes de mim. Cara, Boaz era um camarada, né? Eu fico pensando assim, pô, será que Boaz era feio? Porque o cara que quer agradar muito, ele é um pouco, de repente, ele pode ter algum, né? Eu falei, eu acho que esse cara era não era bonito, não. O cara bonito, ele gosta de dar uma... Pô, ele agradava muito, ele era um camarada tão bom, assim, olhando a história, eu falei, meu, Boaz era um cara maneiro. Aí, o que acontece? Ele vai até o remidor, fala, ó, tem uma parente aí, precisa aí, né, deixar o seu nome aí, se perpetuar aí, a gente tem que... Sabe o que o camarada falou? Falou, ó, eu não posso prejudicar a minha herança. Ela era moabita, ela era... Falou, não, redime você, pode ficar, é contigo mesmo. Qual a visão do cara? Eu não posso.
colocar em risco a minha herança. Meu irmão, Ruth era uma mulher, quando a gente vai estudar lá o livro de Ruth, ela era uma mulher valorosa. Boaz percebeu isso, que ela era uma mulher de valor. Nas suas posturas, quando a gente lê a história, quando ela está ali, junto com a sua sogra, quando ela, olha, seu Deus é meu Deus, para onde você for eu vou, estou contigo e não abro, eu vou pagar o preço com você. Mas ela era moabita. Imaginem se a gente ficasse prostrado, se a gente ficasse paralisado diante da nossa história. Eu não sei da tua árvore genealógica. Eu não sei quem foram os seus descendentes, seus ascendentes. Se foram bons ou, de repente, ruins. Você imagina, o camarada é neto de Hitler. O camarada é... A gente quer rotula logo. Fala, ih, esse cara aí deve ser bravo. A gente já fica logo viajando na maionese. Fala, pô, a história. Mas, às vezes, você pode ser, assim como eu, um filho de alcoólatra. Você pode ser um filho de uma prostituta. Você pode ser um filho, uma filha de um viciado em drogas ilícitas. Você pode ter passado por situações que eu nem imagino na sua vida, na sua trajetória, na sua história. Eu não sei o que você passou. Não sei os seus traumas. Não. Mas eu sei de uma coisa. E isso nos mostra de que a nossa vida ela pode ser transformada, a nossa história ela pode ser mudada. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que ter coragem. Porque, como a gente fala aqui, né, vira e mexe falam aqui, e eu acho certo, a gente não pode esperar algo diferente se a gente faz as mesmas coisas. A gente tem que fazer algo diferente. Às vezes é necessário converter, né, mudar de direção. Às vezes é preciso isso, tem que ter coragem para renunciar, para pagar o preço. Porque você pode ser um agente transformador de vidas dentro do teu lar, para mudar quadros que, de repente, era um quadro de morte, de repente, era um quadro que você fala assim, meu Deus, mas você pode fazer com que a tua geração, que a sua descendência, tenha uma vida melhor, tenha uma família estruturada. Eu sempre gosto de, e eu não estou falando aqui só de coisas materiais, não. Eu estou falando de coisas espirituais, o legado espiritual, sabe? Não somente de bens. O cara deixou a pessoa deixou um terreno, deixou isso, deixou aquilo. Não é só isso. Existem pessoas aqui, eu quero citar, não para o diácono Pedro e a Maria José. Se hoje existem casamentos estruturados na família deles, se hoje existem pessoas fazendo faculdade ou já formados, se existem pessoas com uma vida assim, diante de Deus, convertida, buscando ao Senhor, é porque lá atrás, nessa geração aí, teve um momento que eles falaram, chega, eu preciso de uma transformação, eu preciso de uma mudança, e dali em diante, quando Cristo entra, tudo é transformado. Porque você começa a andar, como a palavra diz, em novidade de vida. Eu não estou mais apegado à bebida. Eu não estou mais apegado àquelas coisas que me aprisionaram. Eu quero ir para um outro caminho. Eu quero avançar. Eu quero conquistar novas coisas. Eu quero viver novas experiências. Mas para isso é preciso novas atitudes, novas escolhas, novo posicionamento, postura, vontade e coragem de querer mudar. Coloque a sua vida diante do Senhor. Entregue a Ele. Entregue a Ele, confie nele. Clame a Ele. Clame por mudança, clame por transformação na tua família, na tua casa, no teu casamento, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Que a gente possa não apenas pensar em nós mesmos,
mas pensar nos nossos filhos, pensar nas próximas gerações. Isso aqui que nós estamos vivendo, nós somos uma grande família, nós estamos aqui com um propósito. Essa geração aqui vai passar. Quem vai estar aqui, de repente, não vai estar preocupado em pagar um aluguel. As preocupações serão outras. Mas essa geração aqui viveu isso. Mas a gente está fazendo aqui o melhor que podemos, para que as próximas gerações venham e tem isso também, que as próximas gerações venham crescer, venham amadurecer e saber que lá atrás teve um povo que pagou um preço, um povo, sabe, que se esforçou para que isso aqui acontecesse. Ronaldo, eu vou citar aqui, não tem como citar, porque é todo mundo praticamente aqui, tem um pouquinho de cada um aqui, não sei, alguém mandou um lanche, eu não tenho como, se eu falar aqui, Ronaldo, Cláudio, irmão Dutra, irmão José, não tem como. Nós somos participantes, nós somos um corpo, e o que nós fazemos aqui não é por nós mesmos, mas é por um bem maior, é um propósito maior, é pela igreja, é pelo corpo, é por Cristo, e isso tem que estar na nossa mente. Não faço para agradar homens, não, eu faço porque é o papel da igreja fazer, e com isso a gente vai construindo e deixando legados para as próximas gerações, amém? Então vamos continuar. Raabe teve a sua história e a história de sua família mudada e transformada por uma atitude, por um acordo que ela fez. Às vezes ficamos presos ao nosso passado, à nossa história, à nossa origem. Nós precisamos de uma mente madura, ou seja, renovada e com entendimento de que as nossas escolhas e as nossas atitudes podem transformar a vida de gerações. Quem pensa, novamente, nas gerações futuras, deixa um grande legado. E a gente está aqui também fazendo isso, pensando naquelas pessoas que podem entrar ali, que podem vir a somar conosco no reino. Então, meus queridos, eu só tenho a agradecer a Deus, porque, mesmo diante do caos, mesmo diante da luta e da dificuldade, mesmo diante do impossível, é a palavra de Deus que as coisas que são impossíveis aos homens, Lucas vai dizer isso, são possíveis para Deus. Eu não sei o que você está passando, a tua história, como eu falei, eu não sei o que você precisa, qual a atitude que você precisa tomar, qual escolha que você precisa fazer, mas eu digo para você, escolha caminhar com Cristo, permita ser trabalhado por Ele, porque até o Senhor, Ele encarnou com esse propósito de atrair multidões, de salvar multidões, de salvar um povo. E é o nosso papel como igreja, de fazer o máximo que a gente possa fazer, para que isso seja uma realidade nesse lugar. Que pessoas venham aqui e encontrem Cristo, que encontrem o Senhor, que encontrem uma palavra de restauração, de renovo, uma palavra de salvação e de restauração, não só de suas vidas, mas na vida da tua família. A gente passa por tantas coisas, por tantas lutas. Se eu for contar a minha história aqui, o tempo, a gente ia fazer uma vigília, porque não dá, meu irmão. É tanta coisa, mas graças a Deus, hoje eu estou aqui, tenho uma família abençoada, hoje também não pago aluguel, graças à minha sogra. Aí eu fico brincando com a Renata, falei, Renata, aí eu fazendo aquele negócio da genealogia, né, falei, pô, sua mãe era índia, né, seu pai descendente de europeu, né, índio com europeu, sabe o que dá? É mameluco. Aí ela, o quê? Eu falei, mameluco, você é descendente de mameluco. Aí ela, brincando com ela, claro, também, você é descendente de mameluco, hein? É mistura de índio com europeu. Aí ficou aquela zoação, e você? Eu falei, eu tenho um pezinho lá na... O pessoal
Entendeu? Aí ela ficou rindo. Eu falei, você também, tá vendo? Eu falei, mas eu tenho. Eu creio que deve ter alguém da minha família que passou lá pelo período da escravidão. Ué, eu sei que tem. Porque se eu for puxar minha bisavó, rapaz, eu vi a foto da minha bisavó, falei, meu Deus, é isso. E, rapaz, que legal. Aí achei interessante. Falei, cara, que coisa bacana, como é bom, como o nosso povo é um povo assim, miscigenado, é multicultural, é um povo assim que não tem como a gente falar, não, a gente entra às vezes em cada coisa que eu falo, meu Deus, é tão bom, meu irmão, é tão bom servir a um Deus que não faz acepção de pessoas, a um Deus que está aberto para mim e para você, independente da tua história, basta você querer, amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, Senhor, obrigado, porque não foi omitido de nós, ó Deus, a genealogia. Não foi omitido de nós essas pessoas que aos nossos olhos, ó Deus, a gente julgaria como que incapacitadas de estar aqui. Não é possível uma pessoa dessa, mas o Senhor é o Deus que muda histórias, transforma, Senhor, vidas, e com isso, Pai, transforma gerações, Senhor. Pai, muito obrigado, que possamos, Pai, pagar o preço, que possamos, Pai, renunciar, que possamos, ó Deus, valorizar a nossa família, Senhor, que possamos a cada dia ser pessoas, como foi falado aqui, pessoas melhores no nosso lar, para a nossa família, para as pessoas que a gente ama, para os nossos amigos, Senhor. Pai, muito obrigado, Pai, de fazer parte, Pai, dessa geração aqui, ó Deus, que possamos, Pai, ser uma geração que deixe legado, Senhor, que deixe algo de valor para as próximas gerações, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, que possamos perpetuar, Senhor, o Teu nome, Pai, Pai, o Teu amor, Pai, o Teu zelo conosco, ó Deus, Pai, que possamos propagar, Pai, a Tua salvação através do Teu nome, através da Tua palavra, ó Deus. Pai, que vidas, Pai, sejam transformadas, pessoas que tiveram traumas, pessoas, Pai, que estão acorrentadas, aprisionadas, Pai, pelo passado, Pai, quebra, Senhor, em nome de Jesus isso, Pai. Pai, que elas possam ter atitudes, ó Deus, decisão, Senhor, coragem, Pai, para pedir socorro, Senhor. Pai, nos socorre, somos enfermos, ó Deus, carecemos, Pai, da Tua misericórdia e do Teu amor, Senhor. Sem Ti não podemos fazer nada, Senhor. Sem Ti não há transformação genuína, Senhor. Pai, muito obrigado, nos dê, Pai, uma mente sã, Senhor. Pai, esse entendimento de que somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Que, Pai, que vidas sejam transformadas nesse lugar, Pai. Histórias sejam mudadas, ó Deus. Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.